Retornando ao assunto de altura das árvores, hoje nós vamos falar sobre os métodos baseados em princípios trigonométricos. Então, a gente viu os métodos baseados na semana passada em princípios geométricos, que são métodos que se baseiam basicamente em semelhança de triângulos. Então, a gente viu a prancheta, que a gente não precisa saber a distância, precisa encaixar a árvore lá, e viu a prancheta dendrométrica. Hoje a gente vai ver os métodos baseados em princípios trigonométricos, que são os métodos, que é o método mais empregado nos equipamentos que a gente tem aí na ciência florestal. Tá? Então, os aparelhos baseados nesse princípio são graduados baseando em relação angulares de triângulos retângulos que podem ser divididos em dois grupos, os clinômetros e os hipsômetros. Tá? Os clinômetros, eles não dão a altura direto da árvore, então você vai precisar ter a distância e ângulos, e a partir desses, por relações matemáticas, você vai obter a altura da árvore. Os hipsômetros, eles trabalham na forma de medir do mesmo jeito que os cronômetros, apenas eles dão a altura da árvore de forma direta, ou seja, toda essa questão que a gente vai ver dentro dos clinômetros, ou seja, todo esse ângulo junto com os triângulos retângulos, isso já foi feito no equipamento e ele já te dá no fim a altura. Então vocês vão perceber aí um pouco de diferença entre os clinômetros e os hipsômetros. Os clinômetros, então, são aparelhos para medir ângulo. Então, você não tem tipo um clinômetro para engenharia florestal. Você pode usar clinômetro para medir a altura de um prédio, a altura de árvore. Vocês, inclusive, podem ter utilizado clinômetros na disciplina de topografia. As escalas desses aparelhos podem fazer leituras em graus e percentagem. Então, você pode fazer nos dois jeitos. Ou a maioria deles são em graus, mas você também tem os equipamentos em percentual. A partir dos princípios trigonométricos e juntamente com medidas de distância horizontal, você mede a altura, que foi o que eu falei lá em cima. Então você precisa ter ângulos e distância para fazer a altura das árvores. Como exemplo de clinômetro, a gente pode citar o nível de Abney e o clinômetro Sunto, além do clinômetro digital. Então você tem aqui ó, o nível de Abney e o clinômetro Sunto. Então a gente vai demonstrar como que funciona a utilização desses princípios, tá? Então, primeiro, aqui ó, eu tenho o observador, tá? A árvore está em terreno plano, tá vendo? Então ela está aqui no terreno plano. De A até B, eu tenho a distância da árvore. O observador olha para cima e aqui ele faz um ângulo. Um ângulo com o quê? Com essa linha aqui, tá? Porque o ângulo é feito no olho dele, então isso aqui é o olho do observador. Então, do olho dele até a copa da árvore. E ele tem uma altura aqui. Depois ele pode olhar para baixo até a base da árvore e ele também vai fazer um ângulo. Então ele vai ter dois ângulos e uma distância. E aí ele vai formar a altura 1. Então, se vocês perceberem pelo próprio desenho, a soma da altura 1 com a altura 2, ela vai me dar a altura da árvore. Então a gente tem aqui, ó. Então se você perceber, eu preciso ter eu tenho aqui, ó, cateto adjacente, hipotenusa, e eu preciso ter o cateto oposto. Tá vendo, ó? Para fazer essa essa altura da árvore aqui. Então a gente vai olhar aqui para vocês verem como que vai funcionar. Então tá vendo, ó? Eu tenho a tangente. Por que que eu tenho a tangente? Por que que eu tenho a tangente? Porque eu tenho aqui, ó, BD é o que eu preciso obter. Tá vendo que é o oposto. E o meu ângulo tá aqui, ó. Tá? Eu tenho tangente de A é BD sobre L e tangente de B é DC sobre L. BD, então, e DC, então olha bem, BD e DC, que é o que eu quero obter, vai ser tangente de alfa vezes L, tangente de beta vezes L. Se você ver,
O L é constante em cada um. Então, a altura da árvore total, que é de B a C, vai ser BD mais DC, ou seja, tangente de alfa vezes L, tangente de B vezes L. Logo, a altura total da árvore é a distância horizontal, tangente de alfa mais tangente de beta. Ou H é tangente de alfa mais tangente de beta. Então, ou seja, se eu tenho um ângulo medido acima e um ângulo medido abaixo, para eu obter a altura da árvore, eu vou calcular a distância horizontal. Sempre é a distância horizontal. Se for uma distância inclinada, você tem que corrigir ela para a distância horizontal. A gente vai aprender a fazer isso aqui ainda hoje na disciplina, na unidade de altura. Tá? Então, eu tenho que somar os dois. Agora, você vai perceber que é um caso seguinte. O olho do observador ele está abaixo da base da árvore. Então, olha bem. Para eu fazer isso aqui, eu tenho, então, eu olho para cima e eu vou ter um ângulo baseado na distância horizontal. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho um ângulo alfa. É sempre triângulo retângulo, tá? E depois eu tenho um B, que é a base. Então, se você perceber, ó, o ângulo alfa e o ângulo beta está dentro do ângulo alfa. Nesse caso aqui, eu não vou somar. Eu vou subtrair, porque eu vou ter uma altura total aqui e depois eu vou ter esse pedaço aqui de altura. Então, diminuindo toda essa desse pedaço, eu tenho a altura da árvore. Vocês vão perceber aqui pelo... Então, é a mesma coisa. Tangente de alfa é DC sobre L, tangente de beta é DB sobre L, né? A reta DB, a reta DC. Então, a reta DC, tangente de alfa vezes L. E a reta DB é tangente de beta sobre L, vezes L. A altura da árvore, então, pode ser obtida por... Então, eu vou subtrair DC menos DB. Então, vai ser tangente de alfa vezes L, menos tangente de beta vezes L. BC, então, vai ser L, tangente de alfa, menos tangente de beta. Ou a altura vai ser tangente de alfa, menos tangente de beta. Tá? Só para vocês entenderem. E no caso C, é a mesma coisa, porém o observador ele está acima da árvore, entendeu? Então, olha bem. Ele vai ter um ângulo aqui, você olhando da base, tá? Depois, ele vai ter aqui de C até D, que lembra que é sempre fazendo um triângulo retângulo, tá? Então, eu vou ter BD, e vai ter um ângulo alfa, e depois o ângulo beta está dentro. Então, vai ser o mesmo procedimento do outro. Tangente de alfa é a reta BD sobre L, tangente de beta é a reta CD sobre L, a reta BD é tangente de alfa sobre L, e a reta CD é tangente de beta vezes L, e a altura, então, da árvore, que é a reta BC, né, o segmento de reta BC, vai ser o segmento BD menos CD. Tangente de alfa vezes L, tangente de B vezes L. BC, então, vai ser tangente de alfa menos tangente de beta, ou a altura é a distância tangente de alfa menos tangente de beta. Lembrando que a gente coloca alfa e beta, mas sempre pense o seguinte, a altura tem que dar positiva. Então, sempre vai ser o maior ângulo menos o menor ângulo, tá? Fórmula geral, então, a altura é a distância horizontal da tangente de alfa mais ou menos a tangente de beta. Então, isso são os casos. A mesma coisa que a gente faz aqui para clinômetro, a gente faz para ipsômetro. A diferença é que vocês vão ver lá no ipsômetro é que não vai ter o tangente de alfa e tangente de beta. A relação vai ser a altura 1 mais a altura 2 dando a altura total, a altura 2 menos a altura 1 para dar uma altura e a altura 2 menos a altura 1, mas sempre vai te dar a altura de forma direta. Você não vai precisar fazer essa questão de ângulo. Então é bem interessante vocês perceberem o seguinte, que quando vocês vão a campo, é muito interessante vocês levarem uma calculadora científica. Tá? Por quê? Porque você pode precisar ter noção da altura de uma árvore lá e precisar fazer esse cálculo aqui. Você não vai fazer tangente de alfa, tangente de beta na mão. Então, eu vou mostrar dois exemplos aqui para vocês, só para vocês entenderem. Então, eu gostaria que vocês parassem no vídeo, como a gente sempre faz, tentassem fazer e depois vissem a resposta. De posse de uma trena em um terreno plano, o mensurador posicionou-se a uma distância horizontal de 25 metros de uma árvore. Utilizando um clinômetro, o mensurador fez uma visada no topo da árvore e encontrou um ângulo de mais 43,83 graus de escala do aparelho.
Visando a base da árvore, o mensurador encontrou um ângulo de menos graus. É bem importante vocês entenderem isso. Quando eu tenho um ângulo positivo e um ângulo negativo, quer dizer que um foi medido acima e um foi medido abaixo. Para eu saber, sabe aquele caso B e C, quando o mensurador está abaixo da base ou acima, ou os dois ângulos vão ser positivos ou os dois ângulos vão ser negativos. É uma regra que geralmente está certa. Então, nesse caso aqui, tá em terreno plano, como viu aqui, então está acima e está abaixo. Como que eu faço isso? Então, eu vou simplesmente fazer aqui. Pela aplicação geral da fórmula, eu tenho então que a altura é 25, tangente de 43,83 mais tangente de 4. Né? Então, a altura é 25,75 metros. Agora eu vou falar um pouquinho quando os clinômetros estão em percentagem. Tá? Então, lá eu falei quando eles estão em graus, aqui em percentagem. No caso onde as leituras são gradadas em percentagem, a altura precisa ter uma adaptação na fórmula. Qual é a adaptação? L1 vai ser, vamos supor, BD sobre L vezes 100. E aí você olha, L1 é tangente de alfas vezes 100. Logo, tangente de alfa vai ser L1 sobre 100. L2 vai ser DC sobre L vezes 100. L2 é a tangente de beta vezes 100. Logo, tangente de beta é L2 sobre 100. Se você substituir isso na função geral, você vai ter então que L, a distância vai ser L1 sobre 100 mais L2 sobre 100. Esse L, tá? Não confunda. Esse L é de leitura do aparelho percentual, não da distância horizontal. Distância horizontal é L. Então, na verdade, se você observar, você vai ter L sobre 100, ou seja, distância horizontal sobre 100, de L1 mais L2. Não é difícil de entender o procedimento. A regra é a mesma. Estando acima ou abaixo, você vê dois positivos, dois negativos. Se tiver na mesma posição, ou seja, as duas medições foi feita acima, as duas foi abaixo, positivo. Uma acima e uma abaixo, negativo. De posse, então, de uma trena em terreno plano, o mensurador posicionou-se a uma distância horizontal de 25 metros. Utilizando um clinômetro, o mensurador fez uma visada no topo e encontrou mais 96. E encontrou uma leitura L2 de menos 7%. Ou seja, entenderam, né? Como ele está em terreno plano, um vai dar positivo e um vai dar negativo. Se deu os dois positivos ou os dois negativos, você vai ter que fazer subtração. Lembrando que o ângulo que você encontra, ele é negativo, para indicar que foi feito acima ou abaixo. Mas, na hora de você proceder o cálculo na calculadora, né, você vai perceber que você usa o valor positivo, tá? Tá vendo? Aqui, ó, mais 7. Se você observar no anterior, é 4, e lá ele dizia menos. Então, tomem cuidado com isso. Tá? O mais ou menos só é para indicar a posição deles. Então, eu tenho aqui, ó, 25 sobre 100. Então, a altura deu 25,75. Na verdade, é o mesmo exemplo anterior. A única coisa é que ele foi feito com percentual, equipamento percentual. Geralmente, a maioria dos equipamentos estão em ângulo, mas vocês podem pegar equipamentos aí mais antigos que têm graduação em percentual. Regra prática, então, para uso dos clinômetros. Quando o terreno for plano e o aparelho for em graus, tangente de alfa mais tangente de beta. Lembrando que, como que eu sei? Um positivo, um negativo. Um positivo, um negativo. Terreno plano. Inclinado, tanto faz acima ou abaixo, caso A ou caso B. Eu tenho, então, tangente de alfa menos tangente de beta, tangente L1 menos L2. Lembrando que é o ângulo maior menos o ângulo menor. Então, com isso aqui, eu finalizo essa primeira parte da aula de hoje e a gente continua. Eu vou mostrar para vocês alguns clinômetros que a gente tem aí.